Olá pessoal, bem-vindos ao Oráculo das Sombras. Na história de hoje, vou compartilhar com vocês um relato perturbador que aconteceu comigo, Rodrigo, no ano passado. É o tipo de experiência que muda completamente a forma como você enxerga o mundo ao seu redor, que te faz questionar se realmente está seguro em qualquer lugar. E o pior de tudo é que, mesmo depois de tanto tempo, as perguntas continuam sem resposta, e o medo ainda persiste. Tudo começou quando aceitei cuidar da casa de um dos meus melhores amigos durante 2 semanas. Ele precisava viajar a negócios para o exterior e não tinha com quem deixar seus animais de estimação e suas plantas. A proposta parecia simples o suficiente: alimentar alguns lagartos e peixes, regar as plantas e manter tudo em ordem. Em troca, eu teria o privilégio de morar temporariamente em uma casa muito superior ao meu apartamento apertado no centro da cidade. A propriedade ficava nos arredores da zona urbana, cercada por terrenos amplos e pouca vizinhança. A casa em si era impressionante, com cerca de 200 metros quadrados distribuídos em 2 andares, decoração moderna e elegante, e um jardim que parecia saído de uma revista de arquitetura. Havia grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural durante o dia, pisos de madeira que brilhavam sob a iluminação adequada e um silêncio reconfortante que contrastava com o barulho constante do meu bairro. Os primeiros 5 dias foram absolutamente maravilhosos. Acordava sem o som irritante de buzinas e obras na rua, tomava café da manhã na varanda admirando o gramado verdejante que se estendia por aproximadamente 100 metros quadrados, e passava as tardes explorando os cômodos espaçosos. À noite, preparava jantares elaborados na cozinha equipada e assistia filmes na enorme televisão da sala de estar. Parecia férias, um retiro temporário da rotina estressante da cidade. Mas na segunda semana, algo mudou. Não consigo explicar exatamente o que era, mas uma sensação incômoda começou a se instalar. Era como se a casa, que antes parecia acolhedora, tivesse adquirido uma atmosfera opressiva. Os cômodos pareciam maiores e mais vazios, as sombras nos cantos pareciam mais escuras, e o silêncio que antes era reconfortante agora parecia ameaçador, como se estivesse escondendo algo sinistro. Foi na noite de segunda-feira, exatamente 8 dias após minha chegada, que o primeiro incidente aconteceu. Eram aproximadamente 10h30 da noite. Eu estava sentado à mesa da cozinha, bebericando um café e rolando distraidamente pelo celular, quando ouvi um som que fez cada músculo do meu corpo se contrair instantaneamente. Uma tosse. Clara, inconfundível, e assustadoramente próxima. O som veio da parte de trás da casa, tão perto da porta dos fundos que parecia impossível que não houvesse alguém literalmente encostado do outro lado. Não era uma tosse abafada pela distância, mas sim o tipo de tosse que você ouvirá se estivesse a menos de 2 metros de alguém. Meu coração disparou imediatamente, bombeando adrenalina por todo o meu corpo. Levantei-me de um salto, derrubando a cadeira no processo, e corri até o interruptor das luzes externas. Acionei todos de uma vez, inundando o quintal dos fundos com luz artificial intensa. Esperei ali, imóvel, por talvez 30 segundos que pareceram uma eternidade, tentando reunir coragem para olhar pela janela. Quando finalmente o fiz, mantendo-me parcialmente oculto atrás da cortina, não havia absolutamente ninguém lá fora. O quintal estava vazio. As árvores balançavam levemente com a brisa noturna, as plantas permaneciam em seus vasos, e nada parecia fora do lugar. Mas a tosse tinha sido real, disso eu tinha certeza. Alguém estivera ali, observando a casa, talvez me observando através da janela enquanto eu estava distraído no celular. Fiquei em estado de alerta por mais de 1 hora, verificando todas as portas e janelas repetidamente, certificando-me de que tudo estava trancado. Tentei me convencer de que talvez fosse um vizinho passando, ou algum animal, embora soubesse que nenhuma dessas explicações fazia sentido. Eventualmente, a fome superou o medo. Já passava das 11h30 da noite e eu não havia jantado. Decidi ir até um restaurante próximo buscar comida para a viagem. Ao sair pela porta da frente, algo me fez parar abruptamente. Havia marcas no gramado. Não eram pegadas definidas como as que você vê na areia molhada, mas rastros claros onde a grama havia sido amassada e pisoteada. O trajeto começava na calçada, seguia em linha reta até a lateral da casa, contornava todo o perímetro dos fundos e retornava ao ponto de origem.
Senti o estômago se apertar enquanto seguia o caminho marcado. Quem quer que tivesse feito isso havia literalmente circulado toda a propriedade, caminhando ao redor da casa como se estivesse e estudando o local, procurando pontos de entrada, observando. O pensamento me deixou gelado apesar da temperatura amena da noite. Entrei no carro com as mãos tremendo levemente. Durante todo o trajeto até o restaurante, que ficava a aproximadamente 3 quilômetros de distância, não consegui parar de pensar naquelas marcas. Quem faria algo assim? Por quê? Será que confundiram a casa? Será que era algum tipo de brincadeira de mau gosto? Quando retornei cerca de 40 minutos depois, estacionei o carro e, antes de entrar, peguei a lanterna do celular e inspecionei novamente o gramado. As marcas ainda estavam lá, e sob a luz artificial pareciam ainda mais sinistras. Não havia pegadas adicionais, nada havia sido mexido, mas a sensação de vulnerabilidade era esmagadora. Entrei na casa apressadamente, tranquei a porta imediatamente atrás de mim e acionei o alarme. Sentei-me na sala de estar com a comida, mas mal consegui comer. Liguei a televisão mais para ter um ruído de fundo do que para realmente assistir algo. O volume estava baixo o suficiente para que eu pudesse ouvir qualquer som estranho. Depois de aproximadamente 1 hora e 15 minutos tentando me distrair com programas aleatórios, decidi que era melhor ir dormir. O cansaço estava começando a pesar, e eu raciocinei que talvez estivesse exagerando, que provavelmente não aconteceria mais nada. Desliguei as luzes do andar de baixo, verifiquei as portas uma última vez e subi para o quarto principal. Já estava deitado há cerca de 20 minutos, navegando sem propósito pelo celular na tentativa de relaxar, quando ouvi novamente passos. Inconfundíveis passos de alguém caminhando sobre a grama do jardim da frente. Não era o som de um animal. Era o ritmo distintamente humano de alguém andando com propósito, sem pressa, mas com determinação. Sentei-me na cama instantaneamente, todos os sentidos em alerta máximo. O som continuou, ficando mais alto conforme a pessoa se aproximava da casa. Ouvi os passos chegarem até a porta da frente, pararem brevemente, e então começarem a contornar a lateral da construção. Quem quer que fosse estava seguindo exatamente o mesmo caminho que as marcas no gramado indicavam. Levantei-me silenciosamente, meu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir no peito. Os passos continuaram até os fundos da casa, e então veio o som que transformou meu medo em terror absoluto. A maçaneta da porta dos fundos começou a se mover. Não era um movimento tentativo ou acidental. Alguém estava deliberadamente tentando abrir a porta, girando a maçaneta com força crescente, sacudindo-a quando percebeu que estava trancada. Corri para fora do quarto e parei no topo da escada. Com mãos trêmulas, acendi todas as luzes do andar inferior de uma vez. A casa se iluminou completamente, e o som na porta dos fundos cessou imediatamente. Desci alguns degraus, cada passo rangendo suavemente sob meu peso, e olhei na direção da cozinha. A porta dos fundos estava intacta, fechada, e através da janela adjacente não conseguia ver ninguém. Mas eu sabia que alguém estava lá. Podia sentir. A presença era palpável, como uma pressão no ar. Fiquei parado ali, no meio da escada, por talvez 2 minutos completos, sem ousar me mover, mal ousando respirar. O silêncio era absoluto e de alguma forma mais aterrorizante do que qualquer som. Era o tipo de silêncio que precede algo terrível. E então veio. O som de vidro se estilhaçando explodiu na quietude da noite, tão alto e repentino que me fez dar um pulo. Veio da sala de estar, seguido pelo ruído inconfundível de algo pesado caindo no chão, derrubando objetos no processo. Alguém havia quebrado a janela e entrado na casa. O pânico me dominou completamente. Voltei correndo para o quarto, tropecei no último degrau mas consegui me recuperar, e fechei a porta atrás de mim com força, girando a chave na fechadura com mãos que tremiam incontrolavelmente. Encostei-me contra a porta, ofegante, tentando pensar, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi os passos lá embaixo. Não eram furtivos ou cautelosos. Eram pesados, rápidos, furiosos. O invasor estava se movendo pela casa com violência deliberada.
Ouvi o som de móveis sendo derrubados, de objetos sendo arremessados contra paredes, de madeira se partindo e vidro se quebrando. Era como se um furacão humano estivesse destruindo tudo em seu caminho. Peguei meu celular com mãos trêmulas e disquei para a emergência. Quando a atendente respondeu, mal consegui falar de forma coerente, as palavras saindo em um sussurro desesperado e entrecortado. Dei o endereço, expliquei que alguém havia invadido a casa, que estava destruindo tudo, que eu estava trancado no quarto do segundo andar. A atendente me disse para permanecer onde estava, para não fazer barulho, que as viaturas estavam a caminho. Disse que levaria aproximadamente 10 minutos. 10 minutos. Uma eternidade. O caos lá embaixo continuou por talvez 3 ou 4 minutos que pareceram horas. O som era ensurdecedor, avassalador. Vidro se quebrando, madeira se partindo, metal batendo contra superfícies duras. Era uma destruição sistemática e furiosa. E então, abruptamente, os sons cessaram. Por um momento, houve apenas silêncio. Um silêncio que fez meu sangue gelar. E então ouvi os passos nas escadas. Subindo. Deliberadamente. Um degrau por vez. Cada passo era medido, pesado, ecoando pela casa agora silenciosa. Contei mentalmente. 12 degraus até o segundo andar. 1, 2, 3. Encostei meu corpo contra a porta, como se meu peso pudesse de alguma forma mantê-la fechada. 4, 5, 6. Olhei desesperadamente ao redor do quarto procurando algo, qualquer coisa que pudesse usar para me defender. 7, 8, 9. Os passos alcançaram o topo da escada e então se desviaram. Não vieram diretamente para o meu quarto. Em vez disso, foram para o quarto de hóspedes do outro lado do corredor. E então recomeçou. A destruição. O som de objetos sendo arremessados, de portas de armário sendo arrancadas das dobradiças, de colchão sendo rasgado, de madeira sendo despedaçada. Aquilo durou talvez 2 minutos antes de parar novamente. E então os passos se moveram. Vieram pelo corredor. Diretamente em direção à minha porta. Parou do outro lado. Podia sentir a presença ali, tão próxima, separada de mim apenas por uma porta de madeira e uma fechadura que de repente parecia absurdamente frágil. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. E então começou. O primeiro impacto contra a porta foi tão violento que me fez recuar, quase caindo. Era algo pesado, provavelmente o taco de beisebol que depois descobri que ele carregava. A porta inteira sacudiu com o impacto, e ouvi um leve estalo na madeira. O segundo impacto veio segundos depois, ainda mais forte. E o terceiro. E o quarto. A madeira começou a rachar. Podia ver as fendas se formando, se expandindo com cada golpe. O som era ensurdecedor, cada impacto reverberando através do quarto, através do meu corpo. Depois de talvez 8 ou 9 golpes, uma das tábuas centrais se partiu completamente, criando uma abertura de aproximadamente 15 centímetros. Foi quando vi pela primeira vez. Através da abertura, consegui ver parte dele. Estava usando um moletom escuro com o capuz cobrindo a cabeça, e uma máscara, daquelas máscaras simples pretas que cobrem a boca e o nariz. E nas mãos, segurava um taco de beisebol de alumínio, brilhando sob a luz do corredor. Mais alguns golpes e a fechadura cedeu. A porta se abriu violentamente, batendo contra a parede com força suficiente para deixar uma marca. E ele entrou. Eu estava encolhido no canto mais distante do quarto, ao lado da cômoda, o corpo tremendo incontrolavelmente, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mal conseguindo respirar. Estava certo de que ia morrer. Cada fibra do meu ser gritava que aquele era meu fim. Mas então aconteceu algo que, de certa forma, foi ainda mais aterrorizante do que se ele tivesse me atacado. Ele me olhou. Diretamente. Por talvez 3 segundos completos. Nossos olhares se encontraram. E então, ele simplesmente se virou. Como se eu não estivesse lá. Como se eu fosse invisível. Irrelevante. Ele começou a destruir o quarto.
Arremessou o taco contra o espelho da cômoda, estilhaçando-o em 1000 pedaços. Derrubou a mesinha de cabeceira. Arrancou as gavetas e as jogou contra a parede. Quebrou as luminárias. Destruiu sistematicamente tudo que estava ao seu alcance, movendo-se pelo cômodo com uma fúria controlada e metódica. E eu permaneci ali, congelado, incapaz de me mover, de gritar, de fazer qualquer coisa além de observar enquanto ele transformava o quarto em ruínas. Ele passou tão perto de mim que poderia tê-lo tocado se estendesse o braço. Mas ele não me olhou novamente, não reconheceu minha presença. Depois de destruir completamente o quarto, ele saiu e foi para o banheiro adjacente. Ouvi o som de azulejos sendo quebrados, do espelho se estilhando, da pia sendo arrancada. E então ele foi para o último quarto, repetindo o processo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 5 minutos, ouvi seus passos descendo as escadas. Ele passou pela devastação que havia criado no andar inferior e saiu pela porta da frente, deixando-a aberta atrás de si. Permaneci imóvel, ainda incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Meu corpo estava em choque, tremendo, coberto de suor frio. Não sei quanto tempo fiquei ali, naquele canto, cercado pelos destroços. As sirenes chegaram aproximadamente 4 minutos depois. O som das viaturas se aproximando foi a coisa mais bonita que já ouvi na vida. Ouvi vozes lá embaixo, policiais entrando cautelosamente na casa, chamando para saber se havia alguém. Tentei responder, mas minha voz saiu como um grunhido fraco. Tentei novamente, conseguindo finalmente gritar que estava no andar de cima. 2 policiais subiram correndo as escadas, armas em punho, e me encontraram ainda encolhido naquele canto, cercado pela destruição. Eles me ajudaram a levantar, me guiaram escada abaixo e para fora da casa. Apenas quando estava do lado de fora, respirando o ar fresco da noite, é que realmente comecei a entender a extensão do que havia acontecido. A casa estava completamente devastada. Não havia um único cômodo que não tivesse sido destruído. Móveis derrubados e quebrados, paredes com buracos, janelas estilhaçadas, objetos espalhados por todo lado como se um tornado tivesse passado por ali. O oficial que estava fazendo o levantamento dos danos estimou que havia aproximadamente R$30 mil em destruição. Mas aqui está a parte mais perturbadora, e nada havia sido roubado. Absolutamente nada. A televisão cara, os computadores, as joias da esposa do meu amigo que estavam em uma caixa sobre a cômoda, o dinheiro que eles mantinham em uma gaveta na cozinha, tudo permanecia exatamente onde deveria estar, apenas cercado por destroços. Não foi um assalto. Foi vandalismo puro e simples. Destruição pela destruição. Meus amigos voltaram no dia seguinte, seu voo chegando ao aeroporto às 6 da manhã. Quando os busquei e os levei até a casa, a reação deles foi de choque absoluto e devastação. Meu amigo ficou parado na entrada por talvez 1 minuto inteiro, apenas olhando, incapaz de processar. Sua esposa começou a chorar. Eles ficaram me assegurando repetidamente que não era minha culpa, que eu não poderia ter previsto ou impedido aquilo. Mas eu me sentia culpado de qualquer forma. Estava lá para proteger a casa deles, e havia falhado. A investigação policial durou semanas. Os detetives entrevistaram meus amigos extensivamente, procurando por inimigos, desafetos, qualquer pessoa que pudesse ter uma razão para fazer algo assim. Entrevistaram colegas de trabalho, ex-namorados de antes deles se casarem, vizinhos, conhecidos distantes. Vasculharam anos de histórico tentando encontrar alguém com motivo e oportunidade. Verificaram as câmeras de segurança das casas vizinhas, mas a propriedade dos meus amigos era isolada o suficiente que nenhuma câmera havia capturado o invasor. Analisaram as pegadas no gramado, mas a grama não era consistente o suficiente para extrair impressões utilizáveis. O taco de beisebol que ele usou foi encontrado abandonado no quintal dos fundos, mas não tinha impressões digitais, apenas marcas de luvas. Todos os vizinhos foram questionados. Alguns haviam ouvido barulho, mas como a casa ficava relativamente isolada e o incidente havia durado apenas cerca de 15 minutos, a maioria simplesmente não prestou atenção.
Um vizinho a aproximadamente 200 metros de distância disse ter visto um carro escuro estacionado na rua por volta do horário do incidente, mas não conseguiu fornecer mais detalhes. Depois de 2 meses, o caso foi arquivado como vandalismo não solucionado. Os detetives concluíram que provavelmente era alguém com conhecimento pessoal da família, alguém com uma vingança ou ressentimento profundo. Mas sem suspeitos, sem evidências forenses utilizáveis, sem testemunhas, não havia nada mais que pudessem fazer. Meus amigos eventualmente reformaram a casa, um processo que levou aproximadamente 4 meses e custou perto de R$50 mil. Instalaram um sistema de segurança completo com câmeras em todos os ângulos, sensores de movimento, alarmes conectados diretamente à polícia. Mas eles nunca mais se sentiram completamente seguros ali. Acabaram vendendo a propriedade 1 ano depois e se mudando para outra cidade. Quanto a mim, aquela noite me mudou de formas que ainda estou tentando entender. Desenvolvi insônia crônica, acordando múltiplas vezes por noite ao menor som. Não consigo mais ficar sozinho em casas grandes. A sensação de vulnerabilidade, de estar completamente à mercê de alguém com intenções violentas, nunca realmente me deixou. Mas o que mais me assombra, o que me mantém acordado até hoje, não é a violência ou a destruição ou o medo que senti naquela noite. É o olhar. Aqueles poucos segundos quando ele me olhou diretamente, me viu ali, aterrorizado e indefeso, e então simplesmente me ignorou. Como se eu não merecesse nem mesmo seu ódio. Como se eu fosse tão insignificante que não valia a pena o esforço de me machucar. Às vezes me pergunto se teria sido menos aterrorizante se ele tivesse me atacado. Pelo menos então eu seria parte da equação, uma vítima com propósito. Mas ser ignorado daquela forma, ser considerado tão irrelevante em meio a toda aquela fúria e violência, foi de certa forma mais humilhante e assustador do que qualquer agressão física poderia ter sido. E a pergunta que me persegue, que nunca encontrou resposta, quem era aquele homem? O que meus amigos fizeram, consciente ou inconscientemente, para gerar tamanho ódio em alguém? E mais assustador ainda, por que ele esperou? Por que observou a casa por uma semana inteira antes de agir? O que ele estava planejando durante todo aquele tempo? Porque agora, olhando para trás, percebo que as marcas no gramado, a tosse naquela primeira noite, tudo indica que ele estava lá fazia dias. Estudando a casa. Observando. Esperando o momento certo. E a verdade mais aterrorizante de todas é que ele pode ainda estar por aí. Vivendo sua vida normal, trabalhando, interagindo com pessoas, enquanto carrega dentro de si aquela capacidade para violência controlada e metódica. E ninguém ao seu redor sequer suspeita do que ele é capaz. Até hoje, mais de 1 ano depois, ainda olho por cima do ombro quando estou sozinho. Ainda verifico as portas múltiplas vezes antes de dormir. Ainda acordo no meio da noite com o coração disparado, tendo sonhado com aquele olhar vazio através da máscara, me observando, me avaliando, e então me descartando como insignificante. E a pior parte é saber que nunca terei respostas. Nunca saberei quem ele era, por que fez aquilo, ou se algum dia decidirá voltar e terminar o que começou. Essa é minha história. E se há uma lição aqui, é esta: das vezes, o mais aterrorizante não é ser o alvo da violência de alguém. É perceber que você é tão irrelevante que nem sequer merece ser um alvo. Que sua existência é tão insignificante para o agressor que ele pode destruir tudo ao seu redor e simplesmente passar por você como se você fosse um fantasma. E essa é uma sensação que nunca realmente desaparece.